Primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 7. No versículo 8 está dito: preferi a sabedoria aos cetros e tronos. E no versículo 9, a ela, a sabedoria, não igualei nenhuma pedra preciosa. A sabedoria que o livro está falando, a palavra de Deus fala, é a sabedoria que vem de Deus, é o dom do Espírito Santo. Esta sabedoria vale mais do que qualquer outra coisa, diz aqui a palavra. Portanto, nós precisamos cultivar essa sabedoria que vem de Deus, que é dom de Deus. É evidente que aqui não está negando o valor da sabedoria humana, do conhecimento que nós adquirimos através das ciências. Nós não negamos as ciências, nós valorizamos as ciências. Mas a sabedoria que está aqui escrito neste livro é bem maior do que a sabedoria adquirida em uma escola, em uma faculdade, em uma universidade, ou num curso que a gente faz até mesmo na nossa própria igreja. Então, peçamos sempre a Deus a sua sabedoria. Nesse mesmo livro da sabedoria, no capítulo 9, nós encontramos uma oração atribuída a Salomão. Vai até do primeiro versículo até o versículo 12. Uma oração que a gente pode até rezar, quem sabe, todos os dias de manhã. E no versículo 10 desta oração nós encontramos a seguinte súplica: manda, ó Deus, a sabedoria de seus sagrados céus e faze que ela venha do teu trono glorioso, para que me acompanhe e trabalhe comigo, e eu saiba o que é agradável diante de ti. Como nós precisamos, desta sabedoria que vem de Deus. Rezemos sempre pedindo isto, para que assim, com a sabedoria que vem de Deus, nós possamos escolher sempre a vida, o amor, a justiça, a paz, a fraternidade, a solidariedade, o bem comum. E pedindo a Deus essa sabedoria que vem dele, nós possamos também saber ver, quem vive fazendo mal, prejudicando a natureza, prejudicando as pessoas, cometendo injustiça, sendo indiferente ao sofrimento humano. No Salmo 89, o salmista nos fez rezar: dai ao nosso coração sabedoria. Continuemos então rezando como o salmista rezou, e nós hoje aqui já rezamos: dai, ó Deus, ao nosso coração sabedoria. E depois o salmista continuou rezando, pedindo: saciai-nos, ó Deus, de manhã com o vosso amor, e que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Façamos sempre esta oração também a Deus, que o Senhor possa nos saciar com o seu amor, que Ele possa sempre repousar sobre nós e nos conduzir, como rezamos no Salmo 89. Na segunda leitura, Hebreus, capítulo 4. No versículo 12 está escrito: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que possamos assumir como nossas estas palavras do autor da carta aos Hebreus sobre a palavra de Deus. E nos perguntemos: a palavra de Deus é viva em nós?
ela de fato encontra espaço em nós? A palavra de Deus é eficaz em nós? Ela se transforma em vida, em gestos e atitudes concretas? E a palavra de Deus é penetrante, como diz o autor da carta aos Hebreus, que entra em nós e provoca em nós conversão? Rezemos. Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 17, escreve: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele. Mais uma vez vemos Jesus em saída, Jesus andante, Jesus missionário. E nós estamos ajudando nossa igreja, nossa prelazia, nossa paróquia a ser missionária? Estamos imitando Jesus, saindo ao encontro das pessoas, para que as pessoas, vendo o nosso exemplo, possam também desejar seguir Jesus? Mês missionário, está aqui o cartaz, né? Jesus é missão. Jesus é missão. Nós não podemos calar e deixar de falar do que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, diz o lema do mês missionário. Quem se encontra com Jesus não guarda ele só para si. A alegria do encontro com Jesus nos faz querer levar esta alegria para outras pessoas. Não vamos ser egoístas guardando este tesouro só para nós. Pensa, e quem sabe você pode colaborar com o COMIPA, o Conselho Missionário Paroquial, com o Conselho Missionário, né, que a nossa paróquia está se esforçando para organizar. Querendo colaborar, procura seu Carlos, o Padre Acácio, e que se coloca à disposição. Tem muita gente precisando da nossa visita missionária. Depois, no versículo 18, Jesus respondendo àquela pessoa que chega e chama ele de bom mestre, ele diz: só Deus é bom e mais ninguém. Quem é bom se assemelha a Deus. Perguntemo-nos: estamos buscando ser bons, já que nós somos imagem e semelhança de Deus? Se Deus é bom e mais ninguém é bom, nós vamos ser bons como imagem e semelhança de Deus. No versículo 21, quando esta pessoa se aproximou de Jesus e fez esse pedido para saber o que é que precisava fazer para entrar no reino dos céus, está aqui escrito, né, que Jesus olhou para aquela pessoa com amor. Com amor. Perguntemo-nos: como tem sido o nosso olhar ao encontrarmos as pessoas na família, no trabalho, no estudo, no lazer, na igreja? E o nosso olhar para os empobrecidos e excluídos, como tem sido? E o nosso olhar para a natureza, a nossa casa comum, é como o olhar de Jesus, um olhar com amor?
No subsídio de preparação para o sínodo para a Amazônia, Dom Cláudio Umes, o cardeal brasileiro, ele escreveu um artigo que está naquele documento e nos pedia para desenvolvermos um olhar amoroso que contempla e admira a vida das pessoas e da Mãe Natureza. Um olhar cuidadoso que se preocupa com os problemas encontrados na vida das pessoas e do ambiente natural. E um olhar esperançoso que acredita ser possível cuidar da qualidade de vida em todas as suas dimensões. Então, o olhar com amor de Jesus deve nos inspirar, nos motivar, nos encorajar para a gente viver esses 3 olhares que Dom Cláudio Umes nos apresenta. Um olhar amoroso, como o de Jesus, que se torna um olhar cuidadoso e que se torna um olhar esperançoso. No versículo 21, Jesus falando com aquela pessoa que estava querendo entrar na vida eterna, diz: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus, portanto, condiciona a nossa entrada no céu à nossa atitude de doar aos pobres. Perguntemo-nos, como anda o nosso amor aos pobres? Como estou servindo aos pobres? Estou servindo aos pobres ou deixo de seguir Jesus por causa desta sua exigência, como fez aquele alguém que o Evangelho hoje revela? Aquele alguém que queria entrar na vida eterna, quando Jesus falou que tinha que vender os bens e dar para os pobres, foi embora. Triste, mas foi embora. Preferiu ficar com a riqueza e não quis partilhar com os pobres. E nós? Vamos até reclamar quando alguém fala de pobre? Só falar de pobre já nos incomoda? E aí? E Jesus falando para nós hoje isso, como é que fica? Eu vou dizer que Jesus está errado? Pensemos. E quando alguém falar mal da igreja porque está do lado dos pobres, lembra para esta pessoa isso que Jesus diz hoje no Evangelho de Marcos. A não ser que alguém queira, como eu sempre gosto de dizer, arrancar esta página do Evangelho. Nosso Papa Francisco escreveu na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho: ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. No versículo 23, Jesus diz como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É Jesus que está dizendo, não é Ionilton, não é o Papa Francisco, não é Dom Valmor, não é Dom Leonardo, é Jesus, nosso Mestre e Senhor. Por que Jesus disse isso? Porque ele não amava os ricos? De jeito nenhum. Jesus amou todo mundo. É porque Jesus sabia, pela experiência que acabou de acontecer, que a riqueza endurece o coração, torna o coração da gente insensível, indiferente. A gente só pensa naquilo, em ter mais dinheiro. Aí o resto que se dane, futebol clube.
Por isso Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele ainda diz uma coisa assim que assusta, até os apóstolos ficaram assustados, a gente também fica. É mais fácil um camelo passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo, né? Aquele animalzão. O buraco de uma agulha, para a gente botar a linha, né? Às vezes a gente tem dificuldade. É Jesus que disse. Ah, então os ricos têm que sair da igreja, deixa de seguir Jesus? Não. Eles só precisam fazer o que Jesus aconselhou aquele homem. Vai, vende tudo o que tem e dá dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. O problema que Jesus traz é que para ter dinheiro, vocês sabem como eu sei, a gente rouba, a gente explora, a gente destrói a natureza para poder ter mais dinheiro. Por que é que estão derrubando a Amazônia, o nosso bioma? Para ter mais dinheiro. Por que é que estão querendo expulsar os povos indígenas de suas terras? Para explorar o que está debaixo dela, para ter mais dinheiro. É difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí, o Papa Francisco, na querida Amazônia, pede da gente: não nos habituemos ao mal. Não deixemos que anestesiem a nossa consciência social. E na outra carta dele, chamada Fratelli Tutti, somos irmãos e irmãs, ele diz: viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. E continua ele dizendo: vamos fixar o nosso olhar no modelo de serviço que é o bom samaritano. Complementa: a sociedade se oriente para a conquista do bem comum, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social.